Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, União Municipal Espírita de Petrópolis. E vamos dar início, daqui a alguns minutos, a mais uma palestra doutrinária. Vou ler uma mensagem para irmos nos ambientando, do livro Sinal Verde, pelo espírito de André Luiz, o Francisco Cândido Xavier. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exige dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casa de repouso à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos nos conectar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre irmão, pedindo o amparo da espiritualidade amiga que aqui se encontra neste recinto, trazendo a cada um de nós o benefício do entendimento do estudo que será aplicado esta tarde. Rogamos também aos mentores desta casa, abençoe as nossas águas, as águas que são trazidas para a medicação, sejam todas magnetizadas, os papeizinhos que são colocados em nossa cesta com tanta fé, todos os nomes sejam alcançados pela espiritualidade amiga. E assim sendo, Senhor Jesus, nós agradecemos por esta oportunidade e te pedimos a permissão para darmos por aberto mais esta reunião doutrinária na nossa casa. Que possamos permanecer na sua presença, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. E nós vamos passar a palestra para Maria Luísa. Ela está me lembrando aqui de lembrar aos amigos, quem tiver com o celular ligado, por gentileza, deixe desligado, para que não haja nenhuma interrupção na hora da palestra. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Jesus possa estar no coração de cada um, cada necessidade que todos nós temos, necessidade do Cristo em nós, naqueles dias que a gente precisa mais dele ainda. Então, a nossa tarefa é falar sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse capítulo é bem grandinho, então eu fui tirando assim, partezinhas, para a gente poder comentar, conversar e se interagir com a palestra. Vamos falar de misericórdia. O que é misericórdia? Então, nos diz que a definição de misericórdia, ela vem com duas palavras em latim. Miseratio, que é miséria, e mais cordis, que é coração. Então é aquela, assim, que eles dizem assim, pode-se entender literalmente, misericórdia com
coração que debruça sobre a miséria humana, de coração compadecido. Então, para que nós entendamos, né, sejamos misericordiosos, será que nós já temos esse coração que debruça sobre o outro, se aproxima mais do próximo, que busca não só ver o nosso lado pessoal, mas atingir com as nossas preces, com as nossas ajudas, até mesmo em ações, para aquele próximo que está necessitado de nós? Será que a gente age assim? Às vezes não, né? Porque nem sempre a gente, naquele momento, está com disposição para aquela situação. Mas quando a gente lembra o que é uma misericórdia, aí a gente cai em si, diz, poxa, deixei de ajudar, deixei de fazer, não é? Então, a misericórdia, ela consiste também no esquecimento e no perdão. Porque, como se eu for lidar com misericórdia, eu vou lidar também com o perdão, com a caridade, com a benevolência com a pessoa, né? Então, tudo é todo um conjunto que nós precisamos para embutir nessa palavra misericórdia. Então, eu vou ler um trechinho do nosso Evangelho, porque é bom, né, que a gente sempre leia o Evangelho. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Está em Mateus capítulo 6, 14 e 15. Então a gente lê isso e diz, poxa, mas aí será que Deus não vai perdoar? Né? Nós não perdoamos, Deus não vai perdoar? Não é bem assim, porque Deus conhece cada coração, Deus conhece cada um de nós. E esse perdão é uma coisa assim muito difícil da gente compreender. Porque quando a gente é alvo de uma situação muito triste, muito difícil, né, um mal muito grande que alguém nos faça, a gente perdoar, né, vou perdoar, né, não, vou esquecer, mas não esquece, porque a nossa mente é um computador perfeito, a gente não esquece, mas a gente pode usar daquela coisa aquela lembrança má, né, que a gente diz, né, poxa, eu tenho uma lembrança tão ruim da pessoa, a pessoa fez isso comigo, não merecia. Aí a gente lembra novamente da palavra misericórdia. Deus não tem misericórdia sobre nós? Ele não perdoa as nossas faltas? Ele não é um Pai tão maravilhoso que permitiu que nós estejamos aqui novamente para cumprir novamente o nosso trajeto, os nossos deveres que nós deixamos para lá? Então a gente tem que ser, se nós temos essa essência de Deus dentro de nós, que nós temos, vamos lembrar que nós temos a obrigação, como Deus faz conosco, também perdoar aquele que nos ofendeu. E aí, como é que eu vou perdoar? Vou esquecer. Eu vou fazer minha prece interior, eu vou mentalizar para aquela pessoa o bem que ela precisa. Isso é misericórdia. Por exemplo, a pessoa é altamente estressada, fala coisas que não devem serem ditas porque afeta o espírito. Então eu vou fazer minha prece por ela, vou mentalizar a situação dela, porque a gente não tem como julgar por que a pessoa é assim, por que ela age assim. Não. A gente não tem como julgar porque cada um está num sistema diferente de ensinamento, de conhecimento, de vida, de tudo. Então nós não podemos julgar nada. Então mais um trechinho. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer ele sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes.
Então, cada ofensa, cada coisa triste que acontece na nossa vida, que a gente diz, tem que perdoar, esses 70 vezes, 7 vezes, são o tempo que nós vamos usar para esquecer aquilo e saber perdoar. Essa é a finalidade dessas 70 vezes 7, aquilo que a gente tem que fazer. Porque na primeira vez nós não vamos perdoar. A gente vai brigar, falar coisas, né? Mas depois, aí você não. Aí você vai dizendo, não vou perdoar. Amanhã você diz, vou perdoar. E vai falando, e vai fazendo o seu trabalho espiritual, e vai ajudando, se ajudando, para ajudar aquela criatura. Porque, como Jesus diz, né? 70 vezes 7, cada ofensa que nós recebemos contra nós. Então, por isso que as pessoas não querem ser espírita, né? Ninguém quer ser espírita, muito difícil. Porque isso é difícil. Você perdoar uma ofensa enorme na tua vida é difícil. A pessoa batalha com aquilo, não, mas eu não quero perdoar, não quero mais essa criatura. Ou quando perdoa, diz, não quero vê-la mais nunca mais. Perdoei, mas ela suga a minha vida. Não é perdão, né? Não é esquecimento. Então, a misericórdia é o complemento da brandura, por conta que aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Porque para eu ter misericórdia, eu tenho que usar de uma virtude chamada brandura de coração. Saber ouvir o meu coração. Como é que eu agiria no lugar daquela pessoa? Então eu trouxe aqui um pedacinho para falar sobre isso. Que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Então, se eu visse uma pessoa fazer alguma coisa, né, que eu faço, será que eu gostaria de ver aquilo? Que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Quer dizer, o mal que eu fiz, a falta de misericórdia que eu fiz, né? Prejulgar a pessoa, né? Achar horrível aquilo que a pessoa fez. O que eu faria no lugar dessa pessoa se isso fosse comigo? Eu iria gostar? Não. Eu iria querer que a pessoa me estendesse a mão e dissesse ao menos, olha, eu não consigo te perdoar, mas eu te desculpo. Não é isso? Era o fato que a gente via de agir. Mas nem sempre a gente consegue. Porque, incontestavelmente, é o orgulho que induz a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Então, é o orgulho que comanda ainda muito a nossa vida, né? Diz, não, eu não vou esquecer o mal porque eu não fiz nada, eu sempre fui bom para a pessoa, eu sempre fiz tudo de bem. Como é que eu vou perdoar aquilo ali? Como é que eu vou passar por cima? Não vou. Então é o orgulho, porque o perdão das ofensas, como Jesus diz, é esquecer o nosso orgulho, a nossa posição, pensar que nós somos irmãos em humanidade e que nós também erramos. Quantos de nós erram todo dia? A gente erra, a gente sabe a doutrina, a gente escuta, a gente ouve, mas nós erramos ainda muitas vezes. Por quê? Somos humanos, ainda temos aquela coisa da humanidade em nós e precisamos também de misericórdia das pessoas. E é assim que caminha a humanidade, como diz o ditado, né? Então, isso falando totalmente da misericórdia. E então, aqui ele fala também que há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Então, quando eu me proponho a perdoar, com nobreza, como diz aqui, uma grande, de perdoar é grande e nobre, que é essa verdadeira generosidade, a gente faz em pensamento oculto, porque eu não vou sair aqui no caminho, né, na escada, aqui ou na minha casa, qualquer lugar, diz, olha, fulano fez assim comigo, mas olha, eu perdoei. Se colocar lá no topo da história, né, dizer, eu sou bom, eu sou generoso, não vai valer de nada, não vai. Por quê? Isso tem que ser uma coisa oculta no nosso coração, tem que ser preparado por nós, pela nossa mente em especial,
para que a gente ponha no nosso coração aquele sentimento de amor ao próximo. Porque o perdão é amar o próximo. Porque quantas vezes, como diz no Evangelho, né, que 77 vezes cada ofensa, quantas vezes nós já pecamos muito mais que isso, erramos muito mais que isso. Então a gente precisa ter essa generosidade de não falar em público, de não contar às pessoas o que o outro fez, porque aí já vira uma maledicência, já vira um mal muito grande, tanto para a pessoa quanto para o outro, porque tudo que a gente faz e oculto no nosso coração é que vale para Deus. Deus sabe do nosso coração, Ele nos conhece, então não precisa que ninguém saiba. Eu enchi uma bolsa de mantimentos, vou levar lá para fulano, porque coitado, ele está com nada em casa, estou passando fome. Tem necessidade? Não tem. Faça a sua caridade sim, mas em sigilo, em silêncio. Quantos espíritos trabalham para nós, gente? Quantos espíritos estão lá no plano espiritual trabalhando por nós? Estão cobrando alguma coisa? Estão falando alguma coisa para nós? Estão mandando algum recadinho? Não. A gente nem conhece, a gente nem sabe quem são, mas eles estão trabalhando para nós, estão nos ajudando. Mesmo sabendo que nós ainda vamos ter problemas outros, mas eles estão ajudando. Então, essa é a importância da gente fazer, como diz aqui o nosso Evangelho, sem pensamento oculto que evita com delicadeza, quer dizer, sem aquele pensamento que você joga para o outro aquilo que você faz, né? Sem ferir o amor próprio de cada um. E mais um pedacinho aqui no finalzinho que diz: não há generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho, quando a gente começa a falar daquilo que fez, né? E em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade, verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente recebe. Mas a gente não precisa receber das pessoas, porque, como eu disse, Deus sabe do nosso trabalho, do nosso esforço. Nós estamos no mundo para progredir, para evoluir, para melhorar. E esse progredir, melhorar e evoluir depende daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos vivenciando no dia de hoje, e amanhã e depois. Porque não adianta que hoje eu faça tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo certinho. Amanhã eu me arrependo de fazer coisa errada, faço tudo ao contrário, eu vou perder não só um tempo, mas muito tempo, né? Então, aqui mais um pedacinho que eu deixei, que é do Vivendo com Jesus, esse livro. É um livro muito bom, fala da Magna Carta Universal. Ele vem por Divaldo, através do espírito pelo espírito de Amália Rodrigues. No que diz respeito ao inimigo, é justo ter-se em conta que ele odeia o outro, porque o não conhece. Não se permite a consciência do quanto está perdendo em bem-estar e alegria. Quer dizer, quanto que a gente perde em, às vezes, não desculpar, dizer que a pessoa é minha inimiga, aquilo é meu inimigo, não quero nem ver, quero ver morto. Porque, infelizmente, isso existe, gente. Tem pessoas que ficam com tanto ódio no coração que não conseguem se libertar daquilo, né? No livro Obsessão e Loucura, tem uma história, já até contei algumas vezes essa história, mas é uma história que me impressionou muito, muito mesmo. Era uma moça muito rica, família de alta sociedade, e ela começou a namorar um rapaz, e aquela paixão, desenfreada, ela engravidou. E aí, ela se propôs ao aborto. E no sono dela, sono físico, o espírito conversava com ela, pedindo a ela que, pelo amor de Deus, não fizesse aquilo, porque ele precisava dela e ela dele. Era a oportunidade dos dois se reajustarem. E essa luta durou muito tempo no plano espiritual, o espírito dela com o espírito daquela criatura, e ela não cedeu. E aí, ela pratica o aborto, e ela, infelizmente, morre, porque o espírito também estava ali, provocando
aquele sangramento horrível nela e ela falece. E no plano espiritual os dois se reencontram, porque não tem jeito, a gente não foge do inimigo de jeito nenhum, não foge. Pode se esconder atrás de pedreira, onde quiser, mas lá não tem escudo, não tem jeito, lá é cara a cara e acabou. Então os dois se encontraram, e o ódio ferrenho foi fortalecido ali no plano espiritual, que não teve jeito nenhum. Por mais que a espiritualidade trabalhasse aquelas criaturas, não houve jeito. Então, a espiritualidade, bondosamente, porque os espíritos são de uma bondade extrema, conseguiram um casal que pudesse acolher aqueles dois espíritos. Viriam para o mundo, reencarnados, e receberiam aquelas duas criaturas. Só que o ódio era tanto, a força da inimizade, da crueldade de um com o outro era tanta, que eles vieram sim, mas com um corpo e duas cabeças. Por quê? Então a gente pergunta, poxa, mas Deus permitiu isso? Deus permite sim. Por quê? Nós não podemos viver de ódio. O ódio, tanto como o amor, ele gruda na pessoa, ele fica grudado. O amor abarca e ele liberta, oferece tudo de melhor, mas ele está ali ligado na gente, E o ódio também. Tanto é que se diz, o ódio e o amor andam juntos sempre. Então, é uma história verdadeira, contada por, acho que por Hermínio, lembra dessa história? Acho que ele Filomeno. Oi? Manuel Filomeno, isso mesmo. Então, o que acontece? Enquanto você não se liberta do ódio, as tuas mentes não se desligam também. Você vai ficar inimiga daquilo até quando você resolver dizer, eu te perdoo. Você vai ser perdoado. Não quero mais ser essa coisa de ligação com você pelo ódio. Vamos viver no amor. Isso, quantos anos, quantas encarnações devem ter levado aquelas duas criaturas para renascer normalmente e sempre juntas, até que o amor vencesse. E vence. Porque o amor, do ódio, a gente escapa bem. Mas porque o amor vence. A gente sai do ódio e vai encontrar o amor com certeza. Então, em Pão Nosso, na lição 172, que despertas, desculpa. Examina as tuas atitudes e assuntos que a tua presença desperta nos outros. A gente tem que se examinar. Como é que eu estou me comportando diante da Rosângela? Será que quando a Rosângela vira as costas, eu digo, ai, puxa, Rosângela ficou lá esquisita, toda parada, coisa. Será que eu estou fazendo um bem para ela ou para mim? Estou fazendo o mal para ela ou para mim? É para mim, Porque como diz aqui, a gente desperta aquilo que nós já temos, que é aquela coisa da malícia, de julgar aquilo que nós não temos o direito de julgar. Porque ninguém se conhece, a gente não conhece o outro, nem se conhece. Porque se nós nos conhecêssemos de verdade, muita coisa nós não faríamos mais. E a gente faz. Então, quando a gente faz ou fala, a gente, meu Deus do céu, ainda sou assim, ainda faço isso, porque nós somos assim, ainda temos muito para caminhar. Então, aqui no segundo, no item 5, fala da reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entrega ao ministro da justiça e não sejais metidos em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houveres pago o último centimo. Está em Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Então está aí ligado essa história, que se a gente não pagar até o último cadinho de coisa que a gente tiver com o outro, a gente não se liberta.
Quantas vezes, gente, na nossa vida atual, a gente tem problemas que acontecem e a gente vai assim, puxa, meu Deus, por que aconteceu isso comigo, né? De repente, assim acontece. É aquelas falhas que estão lá, que estavam lá no passado, que vêm de encontro a nós, para que nós façamos a nossa lição sobre aquilo, entendendo que aquilo ali está no nosso caminho, porque nós falhamos naquela situação. Então, quando a gente já tem uma compreensão, um caminho a seguir, né? Não digo só o espírita, mas um caminho de cristão, a gente consegue resolver esse problema e se aceitar, dizer, não, eu tenho que aceitar, porque se está no meu caminho, Deus o permitiu. Então, é o despertar da nossa consciência. A gente tem que despertar da nossa consciência, porque ela nos acusa. E aí, quando ela acusa, a gente tem que dizer, não, Deus sabe por que isso está acontecendo, e eu vou dizer, obrigada, meu Deus, porque se chegou no meu caminho para eu aprender, para eu fazer essa lição, para eu não ter mais dentro de mim ódio, raiva, ciúme, inveja, então eu tenho que batalhar esses dados comigo para que eu possa melhorar. Lógico que eu não vou sair daqui do mundo, né, sem nada disso. Não vou. Ainda vou levar muita coisa que não deveria levar. Mas, aos pouquinhos, ao menos, eu vou diminuir aquela carga pesada que tem ali. Essa é a importância da gente saber, como espírita, se comportar diante do outro. Despertar no outro as coisas boas que a gente já possa ter, né? A boa palavra que a gente possa dar para ele. Às vezes a pessoa vem para nós e fala do seu problema com tristeza, choroso, e a gente pode fazer com que aquela pessoa abrande seu coração sobre as nossas palavras, falando com ela, olha, não dando o nosso exemplo, porque a gente não tem esse direito de dar, não, eu também fui assim, não sei o que dizer. Não é isso. É dizer a ela, nós temos um Deus, Pai maravilhoso, nós temos Jesus que estende a mão sempre para nós. Então não se sinta assim, se sinta vitoriosa, porque você está aqui, está reencarnada ou reencarnado e vai vencer essa situação com galhardia. É isso que a gente tem que pensar, porque acredito que a maioria aqui já tem isso dentro, né? Acontece, eu sei muito bem como é que eu vou resolver, é minha prece, minha música, é minha alegria, e assim a gente resolve uma situação e ajuda o outro, porque tudo aquilo que eu vibro no bem, eu posso espalhar para muitas pessoas à minha volta. Então, o importante é essa vibração de amor, de carinho, de bem que a gente possa ter, que é o que Jesus pede sempre, né? Estou lendo mais um trechinho aqui da reconciliação. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno. Mentira, né? É nada, o veneno se espalha rapidinho e a gente absorve ele pelo nariz, pelos olhos, por tudo que é lugar. Né? Isso não existe. A gente sabe muito bem que quando o espírito, né, ele não tem consciência daquilo, porque se uma pessoa prejudica, vamos dizer, né, a pessoa sai na rua e é assassinada, mas se ela, em espírito, souber levar aquela situação, procurar saber o porquê, aceitar aquilo ali com a morte dela, ela vai ter outro tipo de tratamento espiritual, de aceitação dela mesma. Agora, se ela é um espírito, né, se a pessoa é um espírito vingativo, ele quer se vingar daquilo que aconteceu com ele vai ficar atrás da criatura que fez e vai obsediá-la muitas vezes. Por isso existe, infelizmente, a obsessão. O que é a obsessão? É o que nós temos sobre o nosso inimigo, do nosso inimigo sobre nós, infelizmente. Porque nós ainda resvalamos muito pelas coisas e temos os nossos inimigos ainda, né? Nos culpando, nos apontando aquilo que fizeram com ele,
não perdoando. Então, a gente sabe muito bem que o ódio no além-túmulo, ele continua. Se não for resolvido aqui, né, tem esse pedacinho aqui que diz, né, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houveres pago até o último centavo, isto é, enquanto não houveres satisfeito completamente a justiça de Deus. Então é isso, a gente tem que batalhar muito dentro de nós essa situação daquela coisa do inimigo. Eu acredito que nós não tenhamos inimigo, né? Graças a Deus, acho que pelo menos vivo a gente não tem, mas morto lá em cima a gente não sabe, né? Que eles tem lá as coisas contra nós, ou né, que nós fizemos, eles estão lá esperando, porque eles nos aguardam, sabia? Eles nos aguardam. Se eles estiverem no plano espiritual e nós desencarnamos, nós vamos dar de cara com eles lá, não tem jeito. Aí a gente vai ter que se resolver. Se a gente vai bem preparado para o plano espiritual, a solução vai ser amenizada, porque a espiritualidade amiga vai cercar aquela situação e vai nos auxiliar. Mas e se não? Se eu não tenho conhecimento nenhum de doutrina, se eu não ligo para Deus, não ligo para Jesus, não ligo para nada, como é que vai ser a minha situação lá? É sofrimento, é problema. Então a gente tem que entender e se reconciliar o mais rápido possível com aquele que está no nosso caminho e que nós não temos ainda condição de reconciliação com ele. A gente pode ter um primo, né, sogra, sogro, qualquer ser da família, ou conhecido só, com que a gente tenha um problema, com que a gente tenha um situação. Vamos resolver enquanto a gente tem tempo. Jesus diz, enquanto a gente está aqui, a gente tem tempo de sobra para isso. Mas quando a gente está lá no plano espiritual, não tem jeito, a gente vai dar de frente com o inimigo. Para que isso não aconteça, a gente tem que ser mais dócil, usar mais da doçura. Mesmo que a pessoa é grossa, estúpida, não quer saber, né, falar as coisas dela, não importa eu. O que ela é dela, está com ela, não está comigo. Se eu quero melhorar, se eu preciso melhorar, eu não vou olhar para o outro se ele está melhor, se ele melhorou. Eu vou orar por ele, vou fazer o possível para ele melhorar também. Agora, eu não vou me preocupar com o que é dele. Se ele faz coisa errada, se ele odeia, se ele é aquela pessoa difícil, é com ele. Ele vai ter que se resolver com a espiritualidade, não eu. Porque muitas vezes a pessoa fica preocupada, né? Poxa, eu queria tanto ajudar fulano. Poxa, eu tenho que falar com ele, tenho que conversar com ele, tirar ele dessa situação. Mas não vai adiantar. Muitas vezes não adianta. A pessoa não aceita, ainda vai te chamar de chato, de metido na vida dele, e vai para ele, né? Então, é fazer a nossa parte e deixar que cada um resolva o seu lado. Porque é assim que acontece. Todos têm Deus por si. Todos têm Jesus por si. Todos têm espíritos bondosos que podem ajudar. Então, a pessoa tem que procurar, não é? A gente não vai caçar o espírito, vou pedir um espírito para ir lá para ajudar fulano. Isso não acontece. O plano espiritual tem muito mais que fazer do que esperar que a gente peça alguém para ir lá visitar fulano. Nem filho, nem pai, nem mãe, nem nada. A gente não pode fazer isso. O que nós podemos fazer é colocar em nós aquele amor pela pessoa, aquele auxílio pela prece, e assim a coisa acontece, né? Então a gente vai falar agora também um pouquinho de sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, depois então voltai a oferecê-lo. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Então, quando Jesus fala isso, que é agradável ao Senhor,
é que o homem tem que esquecer o seu próprio ressentimento para que isso aconteça. Porque esse que eles falam aqui, né, da oferenda no altar, o que é essa oferenda no altar? É eu poder tirar de dentro de mim alguma coisa de boa que eu possa oferecer àquela pessoa. É a minha oferenda. Qual é a minha oferenda? É fazer uma troca. Se ela me odeia, eu vou amar. Se ela me xinga, eu vou falar palavras bonitas para ela. Se ela me ofende, eu vou cantar uma música para ela, né, mentalmente, vou botar uma mensagem bonita. E é assim que a gente tem que fazer. Não só pela pessoa, mas muito mais por nós. Porque se eu não trabalho o meu eu interior, eu não vou conseguir nada. Se eu sou uma pessoa difícil, brigona, xingo tudo, falo tudo, eu não vou conseguir nada. Porque falar aqui, a gente lê o livro, né, o Evangelho, falar é ótimo. Mas e a ação? E como eu ajo em casa? Como é que eu vivo com a minha família? Como é que eu faço com o meu vizinho? Como é que eu me conduzo na comunidade? Porque não adianta ser bonzinho num lugar. Eu tenho que ser uma pessoa do bem em qualquer lugar que eu estiver. E a pessoa dizer, bom, pode ser que ela tenha alguns defeitos, mas ela é uma pessoa do bem. Assim a gente tem que viver. Porque perfeito ninguém é. Todos nós temos problemas. Mas, se a gente já consegue manter em nós essa postura de despertar nos outros aquilo que seja bom, né? De vivenciar, como diz aqui, aquela coisa de ofertar para alguém o que nós temos de melhor de nós, a gente já está bem adiantado espiritualmente, né? Graças a Deus. Então, é isso que a gente precisa. E mais um trechinho aqui, né? Que Jesus, entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Então vamos pensar, né? Nós vamos vir para a casa espírita. Aí, eu vou vir para a casa espírita, então tem uma pessoa sentada, né, na plateia. Aí eu olho e digo, meu Deus do céu, o que essa criatura está fazendo aqui? Né? Meu Deus, não devia estar aqui, não, isso aí não presta. Você é uma pessoa do mal, e não sei o que. Aí eu falo. Isso mentalmente, que eu vou falar, né, aberto, senão eu vou ser expulso da casa, né? E aí, o que adianta eu estar numa casa espírita, se eu sou espírita, né, quero fazer o bem, quero ser melhor? Não sou nada. Eu não sou nada. Porque o que diz aqui, né, o mau pensamento, o ódio, a animosidade contra as pessoas, faz de nós também um círculo, uma aura pesada. Porque nós temos uma aura espiritual. Sempre eu falo disso. Nós temos, qualquer lugar que nós estivermos, nós temos uma aura de proteção, como se fosse uma fumacinha em volta de nós. Ela, nesse momento, se eu tenho raiva, ódio, o que acontece? Aquela aura fica escura e vai pesar, não é no outro, não, é em mim mesmo. Que a aura não é dele, é minha. Isso que nós não esquecemos. Que a gente joga para o outro. Às vezes o outro está cercado, uma aura bem formosa, bem satisfeitinha lá. Eu é que vou me prejudicar diante daquilo que eu falo ou emito para a pessoa. Esse é o grande problema. Então a gente tem que pensar muito nisso, né? Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça o seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a alguns de seus irmãos. Então, quando a gente tem uma coisa, né, que aconteceu, um fato que aconteceu, e que nos aborreceu muito, que nos entristeceu, vamos ver se a gente consegue resolver aquela situação antes de estar num lugar onde eu possa, pelo meu pensamento, ainda prejudicar as pessoas com pensamento mal contra aquela criatura. Então, a gente resolver conosco mesmo, não é pedir a pessoa, não, vamos se abraçar, vamos esquecer esse fato, coisa. Não precisa. Basta que meu pensamento do bem atinja ele. O meu carinho interior vai até ele, que ele vai sentir, com certeza vai sentir.
Porque nós somos um campo aberto. Nós somos um campo aberto. E nesse campo aberto existem muitas coisas. Existem a coragem, a força, a boa vontade, o querer do bem, o saber se exprimir, o saber se comportar. É um campo aberto que nós temos. Então, se esse meu campo aberto não estiver bem conduzido, eu vou me prejudicar altamente, não só ao outro, mas a mim também. Então, aqui vai falar do arqueiro e a trave no olho. É muito comum a gente olhar o defeito do outro, né? Como diz o nosso Evangelho, né? Como é que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, como não vedes uma trave no vosso olho? Quer dizer, um cisco, né? A gente vê o cisco lá no olho, né? Eu vejo um cisquinho lá na Rosângela, mas o meu está com um pedaço de madeira ali, me ficando ali, e eu não estou nem aí, né? Mas é isso que acontece. Muitas vezes é muito fácil, gente, a gente olhar o erro do outro. É muito fácil. A gente sabe direitinho, né, o que o outro faz, qual é o erro do outro, né? Ai, fulano é assim, assim, assim. Eu já vi ele fazer isso, isso, isso. Ele faz, ele vai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora e eu? Como é que eu estou? Como é que eu faço? Porque quando eu olho o erro do outro, é porque eu conheço ele. Eu sei o que é. Então eu também tenho o mesmo erro, né? Então é olhar o nosso erro primeiro, a trave que tem na minha vida, aquilo que eu estou atravessando de ruim na minha vida, eu tenho que resolver. E não querer resolver o cisquinho no olho do outro. Eu posso até tirar o cisquinho dele, mas depois que tirar a madeira do meu, né? Porque aí eu não vou enxergar nada no outro, não vou enxergar nada. Então é essa situação que a gente vive. É muito comum isso. Na família, então, isso é normal demais, principalmente por causa de inveja. Porque dentro da família é uma coisa, né? Tem inveja, tem ambição, tem tudo junto, tudo misturado. Porque aí não tem nenhum santinho, nenhum amiguinho bom, né? A maioria é meu adversário, então isso acontece. Mas a gente tem que lutar contra isso, gente. Nós precisamos lutar. Então diz assim: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar, com aquela frase que eu disse, né? Que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Então, eu ia ficar bem triste, né? Imagina. É assim que acontece. Então, a insensatez, ela é contrária à caridade. Então, aqui no nosso vinho de luz, também tem tirei um trechinho aqui, o plano inferior adota padrões de resistência reclamando, olho por olho, dente por dente. Muitas vezes acontece isso, né? A gente acha que se o outro fez, eu também posso fazer, se ele fez comigo, eu vou fazer com ele. E aí isso vai ter valia? Não. Aquele tempo de olho por olho, dente por dente, está lá longe dos Césares da vida, lá depois, antes e depois de Jesus. Agora não. Agora nós não podemos mais agir assim, porque Jesus é amor. Ele nos ensina a amar. O Evangelho todo de Jesus é amor, é caridade, é benevolência, é o amor ao próximo, como é o segundo mandamento nosso. Então, a gente tem que saber usar desse amor de Jesus conosco e com os outros, porque senão não vai adiantar. O outro trecho nosso é atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Nós vamos lembrar, né, daquela mulher que foi levada esqueci agora aqui. Foi levada para ser julgada, né? E então ela, que naquele tempo a mulher adúltera ou qualquer erro que ela fizesse, ela era apedrejada. Então ela vai, né, para o campo lá e aquele monte de homem com pedra na mão para atirar nela. E Jesus pede, falando, né? Ele não pediu nada, ele falou: atire então a primeira pedra aquele que estiver totalmente sem pecado. E Jesus começa a escrever na areia pecadozinhos de cada um, de cada um, de cada um. Quando eles começam a olhar para o chão, eles jogam a pedra no chão, aquele que tinha aquele pecadinho ali, né? Bota a pedra no chão e ó,
por aqui. Por quê? Não se pode julgar a falta dos outros, seja qual for a maior falta. Então, às vezes, quando eu ouço, né, as pessoas dizerem, como tem aquele ditado horrível, né, bandido bom é bandido morto. Infelizmente, não existe essa frase. Gente, isso é um pecado que a gente faz. Porque vamos lembrar de que aquela criatura nasceu de uma mãe. Ela veio de Deus. Ela reencarnou por graça de Deus. Ela está mal, ela está em pecado, ela está errada, mas ela vai se resolver com a espiritualidade. Ela vai em espírito melhorar. A gente não teve tantos matadores lá antes do Cristo. Quem sabe nós, onde nós estávamos lá, matando, fazendo um monte de coisa errada, assaltando, a gente não sabe. Então, a gente não tem que fazer esse tipo de comentário. Nós, espíritas, vamos evitar esse tipo de comentário. Fulano é mau, fulano não devia estar aqui, não sei porque que é espírita, age todo errado. Gente, nós não podemos fazer isso. Vamos ter amor pelas pessoas, vamos ter caridade, porque isso é falta de caridade. A gente não pode, a gente lê o Evangelho, como é que a gente vai dizer que o Evangelho está errado? Tudo aqui está muito certo. Nós é que somos os errados, agindo mal sobre tudo que nós aprendemos, tudo que nós lemos, sabemos que é verdade e nós não fazemos direito. Aqui no finalzinho do item 13 diz: não julgueis se não quiserem ser julgados, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Olha só, a letra mata, o que quer dizer? O mal vai ser morto, mas o espírito vai vivenciar outras histórias, outras vidas, e ele vai ser bom. Nós estamos num caminho de espera do terceiro milênio, no mundo de regeneração. Esse tempo vai ser muito melhor para todos nós, mas não é um mundo santificado, ainda vai ter muito problema. Mas para isso é preciso que nós, para ficarmos nesse mundo de regeneração, melhoremos hoje, porque senão a gente não vai estar lá não. A gente vai ser transportado para outro planeta aí, para outro mundo aí. Então a gente tem que pensar nisso, né? E perdão, a instrução dos Espíritos falando do perdão das ofensas. Então, novamente, né? Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoareis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes uns dos ensinos de Jesus que mais vos deve percutir a inteligência e mais alto falar ao coração, a indulgência. Para ser indulgente com a pessoa, eu não tenho que apontar os erros dela, eu não tenho que falar dela, eu tenho que pedir a Deus por ela. Isso é indulgência, né? E perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna a criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o teu perdão desce a te pagar as faltas? Então, a gente tem que lembrar disso, né? E mais um pedacinho aqui. Vinho de luz, na página 62. A resistência do mal. O plano inferior adota padrões de resistência reclamando, né? Eu já tinha até lido, olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. E refletindo a alma, Kardec nos diz, através desse livro, né, que é escrito por Espírito João, Jesus, aliás, aqui é Kardec que está falando, é o outro que está aqui embaixo. Jesus estabeleceu uma distinção entre as pessoas que estavam interessadas em mudar a própria vida e aquelas que não estavam. Quem tem ouvido de ouvir, ouça, partindo do princípio de que todo mundo era capaz de mudar. E oferecia às pessoas a oportunidade de crescer com base exclusivamente na disposição de aceitá-la.
Cada um tome a sua cruz e siga-me. Então, quando a gente lê isso, a gente vai lembrar que as bem-aventuranças que foram feitas naquele monte, a gente já sabe, né? Onde Jesus reuniu aquela multidão de criaturas e que ficaram ouvindo Jesus. E será que todas aquelas pessoas ali registraram a palavra de Jesus? Não, assim como nós muitas vezes não registramos. A maioria ali escutou, achou bonito, lindo, mas não colocou para dentro de si. Então é isso, ter ouvidos de ouvir a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus. Prestar atenção, colocar no nosso ouvido apostos, responder a Jesus. Jesus, hoje eu li isso, mas eu ainda não consigo tanto, mas eu estou melhorando nisso aqui. Conversar com Jesus, porque a oportunidade de crescer é nossa, a disposição de aceitar é nossa, não é Jesus que vai fazer. Eu peço a Ele ajuda, mas o meu eu é que tem que trabalhar, eu é que tenho que fazer a minha parte. E no Evangelho Rede Vivo também diz: muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muitos poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Muitos são aqueles que ouvem muita coisa bonita, mas não conseguem colocar para dentro de si. Nós não temos que fazer a doutrina para fora, nós temos que colocar a doutrina para dentro do nosso coração. Dizer, não, eu já estou melhor porque eu não consigo mais ser isso que eu fui antes. Eu já melhorei nisso aqui. Seja uma coisa à toa, mas a gente já tem esse prazer de dizer, não cometo mais essa falta. Já melhorei nisso aqui porque a doutrina está me impondo essa fortaleza, me colocando essa força divina para a minha vida, para o meu coração. Então nós já estamos a indulgência. Isso são palavras que... Essas palavras são do José, Espírito Protetor, em Bordeaux, em 1863. Bordeaux, desculpa. Estou lembrando está longe de mim, lá em Bordeaux. A indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência. Sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a benevolência os descobre, tem sempre pronta uma excusa para eles, excusa plausível, séria, não das que, com a aparência de atenuar a falta, mas evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tem cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e, as mais das vezes, velados. Quando criticares, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena quem revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis que saber cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto
a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, por José, Espírito Protetor, Cordeus 1863. Então, é isso que o Espiritismo traz para nós, falando dessa indulgência, conosco e com os outros. Então, mais um trechinho aqui, também do Evangelho Rede Vivo. Perdão é um remédio santo. Aliás, está em palavras de Vida. Perdão é um remédio santo. É um remédio santo porque não é para o outro, não é para mim mesmo. E como é que é esse remédio? É muito amargo, terrivelmente amargo, para tomar de gota a gota, gota a gota. São as 70 vezes, 7 vezes a cada vez. Então é aquela gotinha por dia, que eu não tenho mais ódio, que eu não quero mais ter ódio dele, que eu vou lembrar dele de outra forma, que eu vou rezar muito por ele, que eu vou ser mais agradável, que eu vou olhar com ele com os outros olhos, porque tem pessoas que passam pelo outro assim, né? Vira as costas porque ele quer nem ver, nem olhar para a cara da criatura. Então, se a gente começa a trabalhar isso, esse remédio vai fazer efeito, porque todo remédio amargo, ele faz um efeito muito grande na nossa vida, né? E esse remédio é importante. Então, recorde que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e as fraquezas que lhes são peculiares. Característico especial, algo que é próprio de uma pessoa ou coisa, né? Peculiar quer dizer que é característico, especial é algo que é próprio de uma pessoa ou coisa. Tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas deficiências, né? As nossas atitudes erradas, as imperfeições, as coisas que nós ainda não estamos tão bem resolvidos dentro de nós mesmos. Então não adianta querer ser bonzinho para mim, tem que ser correta com todos. E no final do nosso livro, do nosso capítulo aqui, existem 2 perguntas, não, 3 perguntas com a resposta. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem direito de repreender o seu próximo? Certamente que não. É essa a conclusão a tirar-se. Porquanto, cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda ser cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Isso foi falado por São Luís, em Paris, em 1860. A outra pergunta: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente, vem em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário, quando estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo e o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Olha só, né? Se eu vou pintar o mal do outro, porque o modelo sou eu tenho o mesmo defeito, então eu vou pintar o mal, né? Também foi São Luís falando. E a última: haverá casos em que convenha se desviando o mal de outrem? É muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida.
Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma atividade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. Em tal caso deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, está aí São Luís falando para nós no Evangelho. Então, meus amigos, é isso. A gente ainda precisa batalhar muito dentro de nós esses males que nós ainda trazemos. E sempre pensar que nós não somos melhor nem maior que ninguém. Aquela criaturinha que está ali, abaixadinha na rua, catando lixinho no chão, às vezes ela tem um espírito muito mais alto, de uma leveza muito maior do que a minha. A gente não tem que julgar nada. A gente tem que apreciar a bondade, fazer com que o nosso coração faça, no nosso olhar, a bondade para aquela criatura, para aquele que está necessitado de uma misericórdia. Porque como nós também temos essa necessidade, vamos fazer com que a misericórdia se espalhe também para aqueles que estão à nossa volta. E nunca prejulgar o porquê. Eu quero saber por quê. Por que eu tenho essa vida? É só eu ir para o espelho e olhar. O que eu faço? O que eu fiz? Como é que eu ajo? Como é que eu lido com uma pessoa? Como é que eu faço dentro da sociedade? O que eu faço para ajudar? Será que eu só prejudico, não ajudo? Então, são questões que só nós podemos resolver dentro de nós. Fazer os nossos questionamentos. O que eu estou fazendo de melhor para poder ter a felicidade de ter um caminho, um lugar melhor para o plano espiritual. É batalhar dentro de nós as nossas deficiências, porque nós temos deficiências e muitas vezes, que precisamos retirar do nosso caminho para merecer um lugar melhor. E ser espírita é muito difícil, é ótimo, é maravilhoso. A doutrina é a maior bênção. Na minha vida, eu sempre digo, a doutrina espírita para mim é a luz que me ilumina cada segundo do meu caminho. Mas eu tenho que saber lidar com isso. Não adianta dizer que eu amo a doutrina, que eu adoro fazer palestra, mas se eu não ajo bem comigo mesmo, com os outros, nada vai adiantar de nada. Então, meus amigos, uma boa tarde para todos. Que Jesus abençoe a cada coração. Que a semana de vocês seja maravilhosa. Se não for, vamos dizer obrigado a Deus a si mesmo. Muita paz. Obrigada, Maria Luísa, pelo estudo maravilhoso dessa tarde. Com certeza vamos levar boas reflexões para nossas casas. Pensar bastante em tudo que foi falado aqui, né? Vamos agora pedir a Alcideia para fazer nossa prece de encerramento. E a seguir a gente vai dar uns recados e passar para a segunda parte, que é o passe. Jesus, Mestre querido, guia de nossas vidas. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, estudando, Senhor, as lições da sua doutrina. Não temos tanto para pedir. Temos muito e muito que agradecer. Mestre querido, quantos deixaram o seu lar e vieram nesta casa que nos protege, esta casa que nos abriga em momentos difíceis, em momentos alegres. E mais uma vez, Senhor, obrigado por essa doutrina maravilhosa que nos faz pensar, repensar, viver, Senhor. Que a sua paz possa chegar em todos os hospitais, em todos os lugares onde encontrar o sofrimento, que a sua luz possa chegar, levando esperança em dias melhores. Abençoe, Senhor, cada um que aqui veio em busca de conhecimento.
seja a paz permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Vamos passar aqui alguns recados.